seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos mais uma edição de Os Pensadores Espíritas através do canal Amigos de Nosso Lar, transmitindo através da internet. E o programa vai ao ar toda quarta-feira, às 8 da noite, ao vivo. E você pode, portanto, participar enviando a sua mensagem, dando o seu alô aqui para o nosso programa. E que possamos estar envolvidos com a doce paz do nosso Mestre Jesus até o final desta nossa edição, desta nossa conversa. Os Pensadores Espíritas é um programa voltado para trazer a todos nós, os escritores espíritas, aqueles que pensaram o espiritismo e publicaram obras de relevância muito importantes, e, além disso, fizeram palestras, seminários, têm uma representatividade muito forte dentro do movimento espírita. A cada programa, nós trazemos 2 pensadores espíritas. No programa número 1, que foi ao ar na última quarta-feira da semana passada, nós trouxemos Hermínio Corrêa de Miranda e José Herculano Pires. Hoje, nós temos outros 2 pensadores espíritas muito importantes. Um, ou uma, é brasileira e o outro é francês. Vamos, então, conhecer a ambos e vamos destacar sua vida, sua obra e um livro específico que vamos conhecer com maior profundidade. Vamos, então, colocar na tela aqui a nossa apresentação para que possamos, então, conhecer esses 2 pensadores espíritas que passam, então, a fazer parte do programa a partir de agora. Ei-los aí na tela. A nossa querida Sueli Caldas Schubert e, não menos querido, o nosso Leon Denis, que foi contemporâneo de Allan Kardec. Então, nós vamos conhecer hoje o pensamento e a obra desses 2 pensadores espíritas muito importantes, ambos já retornados à pátria espiritual. Vamos, então, conhecer a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que nasceu, ou melhor dizendo, reencarnou em 9 de dezembro de 1938, vindo a desencarnar em 12 de maio de 2021. Portanto, é recente, são 2 anos sem a presença física da Sueli Caldas Schubert, que eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, de ouvi-la em palestras, em seminários, de trazê-la para o Rio de Janeiro, de onde estamos falando, ciceroneando a sua vinda, andando com ela por este Rio de Janeiro, nos centros espíritas, numa jornada de palestras e seminários que ela realizou. Pessoa maravilhosa, muito simples, humilde. E a última vez que nós nos encontramos, nem foi aqui no Rio de Janeiro, na verdade, nós nos encontramos num evento realizado pelo Movimento Espírita de São José dos Campos, em São Paulo. E ela já estava mais adoentada, a idade já havia avançado, e depois veio, então, a notícia do seu retorno ao mundo espiritual. Muito bem, vamos, então, conhecer um pouquinho da nossa Sueli Caldas Schubert, que nasceu na cidade de Carangola, em Minas Gerais, mas desenvolveu a sua vida em Juiz de Fora, que também fica no estado de Minas. Uma curiosidade sobre a Sueli Caldas Schubert: ela não tinha nenhuma formação acadêmica, nenhuma. Ela não fez nenhuma faculdade, nenhum curso técnico.
ela foi tipicamente uma mulher dedicada ao lar, ao esposo, aos filhos e ao abraçar a doutrina espírita, também dedicada à causa do espiritismo. Sueli Caldas Schubert era médium, grande pesquisadora, grande estudiosa, e acabou, com o tempo, se tornando escritora. Sueli Caldas Schubert realizou centenas de palestras e seminários por todo este nosso país. Aliás, ela chegou a sair aqui do Brasil, ela chegou aí para os Estados Unidos e escreveu diversos livros que vamos conhecê-los daqui a pouco. Como escritora, além dos livros, ela colaborou com artigos em várias revistas e jornais espíritas. E lá em Juiz de Fora, foi uma das fundadoras e grande participante da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que leva esse nome por causa da sua admiração à benfeitora espiritual Joana de Ângeles, que todos nós sabemos do movimento espírita, que é a guia espiritual do médium Divaldo Pereira Franco. Aliás, de quem Sueli Caldas Schubert foi grande amiga durante toda a sua existência. Citamos aqui os livros, que ela escreveu muitos livros. Então, trouxemos aqui neste slide alguns dos livros escritos por Sueli Caldas Schubert. Temos aí Testemunhos de Chico Xavier, Obsessão e Desobsessão, Dimensões Espirituais do Centro Espírita, Chico Xavier e Emmanuel, Transtornos Mentais, Os Poderes da Mente, Entrevistando Allan Kardec, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, Mediunidade e Obsessão em Crianças, Nas Fronteiras da Nova Era e Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Ainda tem mais alguns livros, mas o objetivo aqui do programa não é listar todos os livros que foram escritos e publicados pelo autor que nós estamos homenageando e trazendo aqui. Então, listamos alguns dos mais importantes para que pudéssemos conhecer essa escritora e os temas importantíssimos que ela trabalhou à luz do Espiritismo nas suas obras. Mas tivemos que escolher um livro para trazer no programa hoje. Entre os diversos livros, todos eles muito importantes, muito interessantes, nós escolhemos Os Poderes da Alma, Os Poderes da Mente, desculpe. Os Poderes da Mente, da nossa Sueli Caldas Schubert, e aí está, então, o livro na tela. Uma obra portentosa, apesar dela não ter nenhuma formação acadêmica, nenhuma formação técnica, não ter curso universitário, ela foi uma grande estudiosa, grande pesquisadora, e ela resolveu escrever um livro sobre as questões ligadas à nossa mente. E a bibliografia que ela apresenta no livro realmente é muito rica, porque não é uma bibliografia apenas espírita, é uma bibliografia também científica. Mas vamos conhecer, então, o conteúdo dessa obra, Os Poderes da Mente. E ela inicia fazendo perguntas, justamente para nos dar noção do conteúdo do livro. O que é a mente? Como se explica hoje o enigma da consciência? Como produzimos os pensamentos? Como funciona a memória? Por que existem mentes que brilham? Como entender as emoções e os sentimentos? Todos nós somos muito inteligentes? O que ocorre quando parte dos neurônios é destruída por enfermidade ou acidentes? O que é o sexto sentido? E ela nos informa que o livro Os Poderes da Mente
é uma análise através da ciência e da realidade da alma imortal sobre a nossa mente. Que os cientistas ainda não conseguem explicar satisfatoriamente, mas que o Espiritismo nos traz informações muito importantes a respeito desse assunto. O livro Os Poderes da Mente é dividido em duas partes. Na primeira, Sueli Caldas Schubert apresenta um estudo sobre os poderes e os seus diversos capítulos. Destacamos, então, os seguintes: o pensamento do Criador, pensar e criar, formas pensamento, o cérebro, enigmas da consciência, do amor e do amar, entre outros temas que compõem os capítulos dessa primeira parte da sua obra. Na segunda parte, Sueli apresenta um estudo sobre os arquivos da alma, lembrando que nós espíritas acreditamos na alma imortal, acreditamos na vida que continua após a morte. E ela estuda, então, nessa segunda parte, esses temas que estão aí na tela: projeções telepáticas, contaminação fluídica, como agem os obsessores, alucinações espirituais, auto-obsessão, o despertar espiritual e o poder maior. Você já deve, então, ter percebido a diferença entre a primeira parte do livro e a sua segunda parte. Vamos voltar aqui o slide, novamente à primeira parte, que pelos próprios temas, pelos próprios títulos dos capítulos, mostram que a primeira parte é, por assim dizer, mais científica. Ou talvez seja melhor dizer que, na primeira parte, Sueli Caldas Schubert se preocupou em trazer as pesquisas da nossa ciência sobre os poderes da mente. Ou seja, o que a ciência já conhece, já explica, e mesmo as suas dúvidas, sobre a mente humana. E há uma diferença entre a mente propriamente dita e o cérebro, que nós espíritas sabemos que é o instrumento orgânico de manifestação do espírito encarnado. E, mudando aqui o slide, ao revermos aqui os capítulos, os temas da segunda parte do livro, nós percebemos que Sueli Caldas Schubert, então, nessa segunda parte, se preocupou em mergulhar no espiritismo, nas informações espíritas, não apenas da codificação assinada por Allan Kardec, mas também da vasta literatura espírita que temos, e trazendo, nessa segunda parte, diversas informações e exemplos de ordem espiritual. Então, esse é o conteúdo do livro Os Poderes da Mente. Se você não conhece essa obra, se você nem sabia que existia esse livro, depois do programa, providencie a compra do mesmo, porque é uma obra que vai elucidar, esclarecer. É uma obra muito importante. Lembrando que pouco sabemos utilizar os poderes da mente. Mas vamos agora destacar os textos da Sueli Caldas Schubert. E trouxemos aqui, já está aí na tela, uma fala dela, que está no início do livro. Então, abrindo aspas, ela nos diz: as obras humanas, antes de se concretizarem, foram pensadas, sonhadas, idealizadas, planejadas. O ser humano cria continuamente, o que, além de ser prazeroso, é também uma imperiosa necessidade
para a sua sobrevivência. Tudo o que o ser humano produz, bonito ou feio, útil ou nocivo, benéfico ou prejudicial, é fruto de seus pensamentos e ideias. Fechando aspas. Você já tinha parado para pensar sobre isso? Antes de concretizarmos qualquer obra, primeiro nós pensamos, sonhamos com aquilo, idealizamos, planejamos, e aí sim que nós vamos para a ação, na tentativa de concretizar aquilo que sonhamos, idealizamos e planejamos. E isso em todos os setores da existência humana, não apenas a nível profissional. Isso porque nós, seres humanos, temos uma característica que é somente nossa, que é a de estarmos sempre mentalmente criando. Nós sempre estamos pensando alguma coisa, sempre estamos sonhando ou idealizando alguma coisa. A nossa mente é altamente criativa e precisamos disso para sobreviver neste mundo de expiações e provas, que é um mundo ainda muito material e repleto de perigos para nós, os espíritos encarnados. Por isso, então, que ela, no final aqui da sua fala, nos diz que tudo o que produzimos é sempre fruto dos nossos pensamentos e das nossas ideias. Não esquecendo, claro, que esses pensamentos e ideias sofrem também a influência dos desencarnados, mas que sempre mantêm o nosso livre-arbítrio. Por isso, somos sempre responsáveis pelas nossas escolhas e nossas ações perante a lei divina. Temos que tomar cuidado, portanto, com o que pensamos, porque pensamentos bonitos, úteis, benéficos, atraem os bons espíritos para nós. E pensamentos feios, nocivos, prejudiciais, vão atrair para nós espíritos inferiores. Então, tomemos cuidado. Nossa mente é muito criativa, mas nem sempre idealizamos coisas boas. Vamos fazer mais um destaque do texto da Sueli Caldas Schubert, quando ela nos diz, abrindo aspas, somos perfectíveis. Compete-nos, portanto, acionar nossos talentos pessoais. O Espiritismo expressa uma proposta nova para a libertação de consciências e de corações. Os recursos aí estão. A codificação de Allan Kardec é a fonte segura e límpida a nortear e a iluminar os nossos passos. Conhecê-la e vivenciá-la são nossas defesas mais legítimas. O momento é agora. Não mais devemos postergá-lo, ou seja, adiá-lo. Vamos conversar um pouco a respeito desta fala de Sueli Caldas Schubert, que está no livro Os Poderes da Mente. Então, ela nos diz que somos perfectíveis. Exato. Porque todos, sem exceção, todos somos destinados por Deus para chegar à perfeição, o chamado estado de espírito puro, do qual temos um exemplo, Jesus, o espírito mais perfeito que Deus nos concedeu a conhecer. Então, somos perfectíveis. Nós estamos na caminhada rumo à perfeição. Por isso, os espíritos sempre dizem, somos construtores de nós mesmos. E ela diz que temos que acionar os nossos talentos pessoais. Esses talentos nada mais são do que os poderes
divinos, em germe, que Deus deposita em nós a partir do ato da criação. Todos temos um potencial divino que está sendo desenvolvido e que já está num certo grau de desenvolvimento, porque somos espíritos reencarnados. Já tivemos outras experiências encarnatórias e nós vamos acumulando os conhecimentos, as experiências. Mas é preciso acelerar o desenvolvimento desse potencial ou desses talentos. E o Espiritismo, como ela nos diz, traz uma proposta que liberta a nossa consciência, liberta o nosso coração. Mas liberta do quê? Das amarras culturais que ainda nos prendem ao passado, a resquícios do misticismo, a informações falseadas, a dogmas que não são racionais. O Espiritismo nos propicia nos desamarrarmos de tudo isso. E é fácil conhecer. Basta nos debruçarmos na leitura e estudo das obras da codificação. E são as obras assinadas por Allan Kardec. Vamos recordá-las. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, e vamos colocar aí também a Revista Espírita. Sueli encerra sua fala dizendo que conhecer e vivenciar a codificação espírita é a nossa grande defesa contra o egoísmo, o orgulho, o mal. E ela tem razão, o momento é agora. Não podemos mais, ou pelo menos não devemos mais, adiar esse momento. Lembremos que o Evangelho ensinado a nós por Jesus está conosco há mais de 2000 anos. O Espiritismo surgiu em 1857. Portanto, nós temos mais de 160 anos desta doutrina. E muitos parecem que ainda não aprenderam, ainda não conhecem, de fato, o Espiritismo. E se conhecem, não estão fazendo os esforços que deveriam fazer para colocá-lo em prática. Tudo isso, então, Sueli Caldas Schubert trabalha nesse livro que está aí na tela, aí do lado, Os Poderes da Mente. Vamos voltar aqui os slides. Vamos lá, porque eu quero colocar novamente aqui na tela a nossa querida Sueli Caldas Schubert. Eu vou deixar essa imagem dela, que ela era essa simpatia. Exatamente o que está nessa foto, essa era a Sueli Caldas Schubert. Era não, é a nossa querida Sueli Caldas Schubert, porque ela continua muito viva na dimensão espiritual, continuando a sua obra. Vamos recuar um pouquinho? Pronto. Vamos só deixá-la aqui na tela. Então, destacamos um pouco de Sueli Caldas Schubert, essa mineira, trabalhadora do movimento espírita, grande estudiosa do espiritismo e que tinha uma preocupação imensa de vivenciar, de dar bons exemplos a partir da doutrina espírita. Ela, que se despediu de nós aqui da vida terrena há pouco mais de 2 anos, a nossa homenagem e a nossa gratidão. Se você não conhecia Sueli Caldas Schubert, conheça. É uma pensadora e escritora espírita muito importante. Então, procure
as suas obras, especificamente esse livro, Os Poderes da Mente. Sueli Caldas Schubert é tão importante, deixou uma obra tão vasta, que ela vai retornar ao nosso programa. E não podia ser diferente, porque várias outras obras dela, elas aí na tela, são muito importantes e nós vamos, aos poucos, trazer, então, essas outras obras da nossa querida Sueli Caldas Schubert. Muito bem. Vimos o nosso primeiro pensador espírita, e que, no caso, uma pensadora espírita. Vamos agora passar para o segundo pensador espírita. Ele não é brasileiro, é um francês. Foi contemporâneo, ou seja, viveu na mesma época de Allan Kardec. E é, de fato, um autor muito importante. Eu citei aqui no programa da semana passada que eu conheci pessoalmente o Hermínio Corrêa de Miranda e também o José Clodo Pires. Como também já aqui citei que eu conheci e tive uma amizade com a Sueli Caldas Schubert. Mas calma, quem vem agora, esse eu não conheci porque somos de época completamente diferente. Mas como adoro ler as suas obras, aprendo muito com ele. Nesse sentido, eu até posso dizer que conheço muito bem esse pensador espírita. Mas, afinal, quem é esse pensador? Vamos colocá-lo aqui na tela. Nós estamos nos referindo a Leon Denis, que viveu de 1º de janeiro de 1846 a 12 de abril de 1927. Portanto, pela data da sua desencarnação, nós estamos vendo que Leon Denis viveu durante o período da chamada Primeira Guerra Mundial, que convulsionou a Europa, inclusive a França, que teve uma ampla participação nessa malfadada guerra que ceifou a vida de milhões de pessoas no continente europeu. Mas vamos conhecer, então, um pouquinho da vida, e eu estou dizendo aqui um pouquinho, porque a vida de Leon Denis foi exuberante, mas vamos conhecer um pouco. Leon Denis não é de Paris, ele nasceu na cidade de Tours e viveu lá a sua vida toda, onde ele desenvolveu intensa atividade de representante comercial. Vamos falar primeiramente um pouquinho disso, porque Leon Denis viajou por toda a França, Bélgica e pelas colônias francesas, que a França, à época, ainda era um império e mantinha colônias em vários países da África, também hoje, a Indonésia, que na época se chamava Indochina, e também aqui na Guiana. Existe a Guiana Francesa, todas foram, então, possessões, todas foram colônias do Império Francês. E como Leon Denis era representante comercial, ele teve a oportunidade de fazer muitas viagens, se não a todas essas colônias e possessões, mas pelo menos a uma parte delas. Além de representante comercial, Leon Denis foi um grande pesquisador, escritor e dirigente espírita, porque ele dirigia o grupo espírita da cidade de Tours, com diálogos maravilhosos com os espíritos, porque ele foi muito dedicado à pesquisa da área mediúnica. Ele lidou muito com
os desencarnados. Do mesmo jeito que a nossa querida Sueli Caldas Schubert, que acabamos de estudar, Leon Denis também não tinha nenhuma formação técnica e, a nível médio, também não tinha nenhuma formação universitária. Ele foi um autodidata por excelência e é considerado o filósofo do Espiritismo e continuador da obra de Allan Kardec, a obra da codificação espírita. Lembrando que Allan Kardec desencarnou em 1869. E Leon Denis, lá de Tours, mantinha intensa correspondência com o mestre, com Amélie Baudet, com a própria Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e ele continuou, então, o seu trabalho de apoio. Ele vai depois, mais tarde, com Amélie Baudet, a esposa de Kardec, e também com Gabriel Delane, outro grande pensador espírita, que logo, logo estará aqui no nosso programa. Ele vai fundar o jornal O Espiritismo, um jornal, então, de divulgação da doutrina espírita. Leon Denis escreveu vários livros e fez centenas de palestras pela França e mesmo outros países. Agora, uma curiosidade, ele não fez palestras apenas sobre espiritismo. Leon Denis era um grande defensor da educação. E ele fazia parte de uma associação educacional, uma associação de ensino da França. E ele divulgava muito essa associação e fez, portanto, também dezenas e dezenas de palestras especificamente sobre educação. E Leon Denis fez parte dos congressos internacionais de espiritismo, sendo que, antes de desencarnar, ele vai desencarnar em 1927, no ano de 1925, ele presidiu o Congresso Internacional de Espiritismo, que foi realizado na cidade de Paris, lá na França. Então, temos aqui um homem dedicado à doutrina espírita, à educação, um homem que realizou muito. Entre as diversas obras que ele publicou, estamos trazendo aqui no slide algumas. O Porquê da Vida, O Além e a Sobrevivência do Ser, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, Joana d'Arc Médium, Cristianismo e Espiritismo, Espíritos e Médios. Tem mais algumas, mas que não cabiam aqui no slide, mas que você, claro, vai procurar fazendo uma pesquisa básica na internet. E aí veio o dilema. Essas obras são muito importantes. Qual delas destacar? E eu vou pedir licença a você que está acompanhando aqui o programa Os Pensadores Espíritas para confessar que escolhi a obra que, pessoalmente, para mim, é uma das mais importantes, não apenas de Leon Denis, mas do Espiritismo, para trazer, então, aqui neste programa. Eu estou me referindo ao livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Na verdade, esse título é em português, porque em francês o título é um pouco diferente. Ele é mais curto, porque em francês Leon Denis lançou a obra com o título O Problema do Ser e do Destino. Esse e da dor foi colocado aqui pelos tradutores brasileiros. Bem, do que trata essa obra? Que tem um título realmente pomposo, um título filosófico. O problema do ser, do destino e da dor, que equivale a perguntar quem somos, por que vivemos, para onde vamos,
Por que sofremos? E Leon Denis vai trabalhar esses temas à luz do Espiritismo. Ele apresenta, então, um conjunto de valiosos ensinamentos sobre a nossa conduta, nossa vigilância e a necessidade de prudência, principalmente nos momentos difíceis da vida. E ele resgata, à luz do Espiritismo, os ensinamentos do Evangelho, ou seja, os ensinos morais de Jesus. E ele aprofunda nessa obra temas como a morte, o sofrimento e o destino. E ele realiza algumas perguntas. Os fatos que nos acontecem são resultantes de causas independentes de nossas ações? Qual é o significado do sofrimento? A morte é o fim de tudo? Podemos converter a dor em instrumento de educação e progresso? Perguntas muito importantes, não é mesmo? Quais serão as respostas do Espiritismo? Bem, nós não vamos trazê-las todas aqui no nosso programa, até porque o problema do ser, do destino e da dor é uma obra gigantesca, uma obra de fôlego, e que você precisa ler. E para que você tenha noção do conteúdo dessa obra, já passamos aqui a informação de que ela é dividida em 3 partes. Na primeira, Leon Denis trabalha o problema do ser. Na segunda parte, o problema do destino. E na terceira parte, as potências da alma. Aliás, sobre essa terceira parte, eu fiz uma série de vídeos sobre essa terceira parte, sobre as potências da alma, vídeos esses que estão disponíveis no canal Orientação Espírita, no YouTube. E ele trabalha diversos temas. Alguns deles. A evolução do pensamento, o critério da doutrina dos espíritos, a personalidade integral, manifestações depois da morte, evolução e finalidade da alma, a vida no além, as vidas sucessivas, provas experimentais, as crianças prodígio, objeções e críticas às vidas sucessivas, justiça e responsabilidade, a lei dos destinos, a vontade, o sentido íntimo, o livre-arbítrio, a disciplina do pensamento, a dor, o amor. Que temas magníficos, não é mesmo? Dá vontade realmente de pegar esse livro agora para fazer a sua leitura. Mas eu vou lhe solicitar para fazer isso depois do programa, porque nós ainda temos alguns destaques a fazer com relação a Leon Denis e esse livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Aliás, escolher os destaques foi muito difícil. O exemplar da minha biblioteca está todo sublinhado, marcado, anotado, porque é muita coisa importante. Mas como Leon Denis foi muito ligado à educação, e ele abre o livro com uma apresentação onde ele fala diretamente sobre a importância da educação à luz da imortalidade da alma, nós resolvemos, então, destacar 2 textos de Leon Denis mais ligados a essa problemática da educação na visão do Espiritismo. Como essa também é minha área de trabalho e que eu venho desenvolvendo muito a educação também à luz do Espiritismo, então vamos unir o útil ao agradável. Vamos, então, ao primeiro destaque, abrindo aspas. Palavras de Leon Denis. Uma dolorosa observação surpreende o observador no ocaso da vida. Resulta também mais pungente das impressões sentidas em seu giro pelo espaço. Reconhece ele, então,
que, se o ensino ministrado pelas instituições humanas, em geral, religiões, escolas, universidades, nos faz conhecer muitas coisas supérfluas, em compensação, quase nada ensina do que mais precisamos conhecer para encaminhamento da existência terrestre e preparação para o além. Como educador, eu assino embaixo dessa crítica realizada por Leon Denis. Porque hoje, tanto na família quanto na escola, aprende-se muitas coisas. Tem-se a aquisição de muitos conhecimentos, mas isso não forma homens e mulheres de bem. Isso não prepara as novas gerações para ideais mais nobres de vida. Isso não leva as crianças e os jovens à sua espiritualidade. Está na hora de realizarmos uma grande transformação na educação, a começar pela filosofia que rege a educação atual, porque nós temos, na verdade, na base de orientação, uma filosofia materialista. E mesmo as religiões, como ele coloca aí no texto, também não estão fazendo a sua parte, porque estão perdidas em discussões dogmáticas, teológicas, e muitas vezes se misturando com a questão do poder temporal. E é por isso que a evolução da humanidade está em passo lento. Fala-se muito no movimento espírita que estamos no processo para sair de mundo de expiações e provas e sermos mundo de regeneração, onde o bem predomina sobre o mal. Mas precisamos acelerar esse processo. E só há um fator de aceleração, a educação. E que Allan Kardec nos lembra que é, em verdade, a educação moral. Que adianta conhecer muitas coisas supérfluas se os nossos educandos não sabem se encaminhar bem aqui na existência terrestre e se não recebem nenhuma preparação para a vida que os aguarda depois da morte. Não podemos trabalhar apenas o desenvolvimento cognitivo, ou seja, da inteligência. Precisamos também trabalhar o desenvolvimento dos sentimentos, o desenvolvimento da espiritualidade. E isso é urgente. Essa é a fala, então, do nosso Leon Denis. Mas ele continua. E no outro trecho dessa sua obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos diz, abrindo aspas, dar tensão às vontades, retemperar os caracteres para os combates da vida, desenvolver a força de resistência, afastar da alma da criança tudo o que pode amolentá-la, elevar o ideal a um nível superior de força e grandeza. Eis o que a educação moderna deveria adotar como objetivo essencial. Mas, em nossa época, tem-se perdido o hábito das lutas morais para se procurarem os prazeres do corpo. Por isso, a sensualidade extravasa de nós. Os caracteres aviltam-se, a decadência social acentua-se. Fechando aspas. Lembrando que o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor foi publicado no início do século XX. Essa obra já tem mais de 100 anos de existência. Mas parece que ele escreveu
hoje, não é mesmo? Em 100 anos, nós pouco mudamos na evolução humana a nível moral. Mudamos muito a nível intelectual, científico, tecnológico. Mas a nível moral, ainda estamos dando passos de tartaruga. Olhamos para a sociedade atual e vemos que, na nossa época, no hoje, vemos que as pessoas perderam, como diz Leon Denis, o hábito das lutas morais. Por quê? Porque estão preocupados demais em satisfazer os prazeres do corpo. Mas nós não somos o corpo, nós somos o espírito, ou alma, que tem no corpo o seu instrumento de manifestação nesta existência humana. Nós não vamos acabar com a morte, porque a vida continua. Existe a chamada vida futura. E por isso, precisaríamos trabalhar para desenvolver em nós a bondade, a caridade, a fraternidade, a tolerância, a solidariedade, a ética, a esperança. Ou seja, as virtudes ou qualidades morais, sobrepujando as questões que são ligadas ao corpo, que obviamente deve ser bem cuidado, porque o corpo orgânico é dádiva divina, oportunidade para termos a experiência humana e crescermos e repararmos também o mal que fizemos em existências passadas. Mas como estamos dando muita evidência aos prazeres do corpo, somos ávidos por isso, a sensualidade acaba nos caracterizando. E é claro que a decadência social, ela se acentua. Por quê? Porque ela tem como origem a decadência moral. E podemos lembrar aqui, por exemplo, o Império Romano, que gigantesco se esfacelou. Por quê? Porque a corrupção, que é um problema moral gravíssimo, minou a sociedade romana. O que nós estamos falando, a partir de Leon Denis, nos volta à educação. O processo educacional de combater as más tendências que ainda temos, desenvolver as virtudes, criar bons hábitos. Somente assim nós vamos conseguir sair deste mundo de expiações e provas para implantarmos aqui na Terra o mundo de regeneração. Tudo isso está nessa obra aí, que está na tela, bem aqui ao lado. O problema do ser, do destino e da dor. Obra assinada por Leon Denis, esse grande filósofo espírita, esse grande estudioso do espiritismo. Leon Denis também vai nos visitar em próximo programa, porque nós precisamos trabalhar toda a sua obra. Vamos até recolocar. Opa, passamos aqui, olha. Não passamos. Vamos recolocar aqui os livros de Leon Denis. Aqui estão. São livros importantíssimos e que vamos procurar, então, trazê-los aqui no programa Os Pensadores Espíritas. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, que vai ao ar toda quarta-feira, às 8h. Trouxemos, então, desta feita, 2 pensadores espíritas. Uma pensadora brasileira e um pensador francês. Ambos muito importantes. Vamos colocá-los na tela.
Aí estão a nossa querida Sueli Caldas Schubert e Leon Denis. Da Sueli Caldas Schubert, nós destacamos hoje o seu livro Os Poderes da Mente. E do Leon Denis, nós destacamos o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E pudemos conhecer um pouco da vida e da obra desses dois pensadores que são muito importantes, que todos nós espíritas devemos conhecer. Devemos ler as suas obras, não perder essa oportunidade de enriquecer o nosso conhecimento e fortalecer a nossa força de vontade para nos melhorarmos, para nos aperfeiçoarmos. Então, fica aí o convite para que você não deixe de conhecer os livros de Sueli Caldas Schubert e também de Leon Denis. Muito bem, estamos chegando ao final de mais uma edição de Os Pensadores Espíritas, que vai ao ar toda quarta-feira, a partir das 8 da noite, ao vivo, pelo canal Amigos de Nosso Lar. O vídeo do programa fica, na sequência, disponível no canal do Amigos de Nosso Lar, no YouTube. Então, se você, por algum motivo, não pode nos acompanhar ao vivo, toda quarta-feira às 8 da noite, você poderá assistir o programa a qualquer dia e qualquer hora, acessando o canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. Mas temos que fazer o encerramento. Meu agradecimento a você que nos acompanhou, a você que ainda vai nos assistir, rogando ao nosso Mestre Jesus nos abençoe e que possamos prosseguir sempre para frente e para o alto, sem nunca esmorecer. E que estejamos abertos para estudar cada vez mais, com mais profundidade, o Espiritismo. E é para isso que idealizamos este programa e semanalmente trazemos dois pensadores espíritas com a sua obra, para que possamos melhor conhecer o Espiritismo e melhor aplicá-lo em nós e nos nossos relacionamentos. Um grande abraço a você, paz em sua vida e até o nosso próximo encontro.